A Biblioteca de Torre de Moncorvo recebeu a 5ª edição do encontro História e Culturas Judaicas, contando com vários oradores que contribuíram para a divulgação e preservação da cultura judaica. Não podemos esquecer que Moncorvo, durante o reinado de Dom Dinis, foi também uma sede de rabinato. Ou seja, tínhamos aqui não só o corregedor, propriamente dito, para a parte civil, mas tínhamos também um rabi que tinha estas questões religiosas ligadas à religião judaica. E, portanto, é extremamente importante, num momento em que nós temos uma candidatura para a renovação da Rua Nova, uma rua tipicamente judaica, e da antiga sinagoga, a recuperação da antiga sinagoga, é para nós importante que toda esta documentação que chegou até nós, toda esta história que chegou até nós, possa ser reafirmada como não só como algo que é nosso e do Conselho de Torre de Moncorvo, mas também, e muito importante, aquilo que queremos transmitir para as novas gerações. E desde logo também no que se tem centrado este debate, que é um debate de diálogo. É muito importante, quando vamos ter agora as eleições europeias também, sabermos fazer este diálogo e este diálogo entre as diversas comunidades. E, portanto, tem tudo também a ver com isto. Não podemos esquecer o que foi durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Temos que relembrar às gerações que estão, e temos também neste momento de dizer que é extremamente importante para as novas gerações, quando estamos a cair em muitos países num novo radicalismo, tudo aquilo que foi sofrido por não haver esta compreensão e este diálogo. Portanto, este 5º encontro revela muito esta necessidade que há de as pessoas dialogarem e aceitarem-se como são. É dedicado, obviamente, à cultura judaica, à sua história, com a apresentação de 2 livros e de mais um grande estudo que foi feito sobre a cultura judaica, e que também vai ser apresentado aqui em Torre de Moncorvo, e, para além disso, é toda a abordagem de uma temática que é também, de alguma forma, que aproveitamos para colocar aqui uma exposição de seda que tem a ver também com os assuntos que são tratados sobre a seda e interligados também com toda a cultura judaica. Neste encontro foi discutida a história de Fernão Vaz, um moncorvense condenado e queimado na fogueira da Inquisição Espanhola. Eu tive acesso ao processo dele, que está na Inquisição, pertence à Inquisição Espanhola e está no Arquivo Nacional de Espanha. É um processo com 260 fólios e, como todos os processos de Inquisição extensos, dão muita informação. Sabemos as profissões de todo esse grupo de comerciantes, que se instalaram em Espanha, pelas facilidades que Espanha dava na altura, porque precisavam do dinheiro dos cristãos novos portugueses, os ricos, e portanto abriram portas, e também aos negociantes que desenvolveram a economia espanhola para poderem continuar a política da expansão que eles tinham fora do país, fora de Espanha. Era cristão novo, sim, mas foi acusado não só de fingimento, mas sobretudo do sacrilégio cometido. Aliás, como todos os portugueses começaram a ser mal vistos em Espanha, porque eles tinham benefícios em troca do seu estabelecimento em Espanha e do contributo para a recuperação económica de Espanha. Eles tinham benefícios da coroa, nomeadamente proteção também em relação ao Santo Ofício. O livro Os Cristãos Novos em Portugal foi também debatido por João Medina, onde falou na importância deste para perceber a história dos judeus em Portugal. Eu falei do Samuel Schwartz, que é uma figura extremamente interessante, porque é o autor de um dos livros mais importantes sobre os judeus em Portugal. Publicou o livro em 1925, o livro tem sido reeditado, foi traduzido em várias línguas, desde hebreu a inglês, passando por espanhol, por francês. É um livro muito importante porque representa o primeiro grande estudo sobre os judeus clandestinos em Portugal. Os judeus que, a partir do decreto de Dom Manuel, que proibiu os judeus de judaizarem, passaram para a clandestinidade. E estiveram na clandestinidade até serem descobertos e revelados a sua existência
e os seus contactos por Samuel Schwartz, que era um judeu polaco de Minas, que veio a Portugal, andou a estudar Minas e encontrou em Belmonte judeus secretos. E contactou com eles e escreveu um livro prefaciado por um grande médico português, o professor Ricardo Jorge. Portanto, eu creio que é um livro que, para todos os efeitos, no campo de que podemos chamar estudos dos judeus em Portugal, é um livro fundamental. Professor catedrático jubilado de História na Faculdade de Letras de Lisboa, João Medina também apresentou o livro Judeus e Nazi. Que é um livro sobre 3 temas diferentes, dois sobre os judeus, que é o Spinoza, que é um judeu português, que falava português em casa e que, portanto, pertencia àquilo que podemos chamar os portugueses no estrangeiro, e que abandona, ou melhor, é expulso da sinagoga portuguesa de Amsterdã num texto português, porque isto passa-se no século XVII, mas ele é expulso e depois faz uma carreira, digamos, fora do judaísmo. Mas é uma figura que os próprios judeus estimam de tal modo que, quando foi criado o Estado de Israel, Ben Gurion pediu para que os chefes da sinagoga de Israel pusessem fim ao banimento, à expulsão, à excomunhão, para usar um termo mais clássico, do Spinoza, porque ele tinha abandonado o judaísmo, ou tinha abandonado aquilo que se pode chamar a interpretação judaica dos livros sagrados, mas não tinha deixado de ser judeu. Portanto, aquilo que Isaac Deutscher chamou, com muita razão, o judeu não judeu. Continua a ser judeu, mas está para além já do judaísmo. Esse livro inclui depois um estudo que é Os Judeus na obra de Queiroz. Eu muitas vezes perguntava aos meus alunos quantos judeus existem nos maias, e dizem, bem, existe o casal, que é o banqueiro e a mulher do banqueiro. Não, há mais 3. Portanto, olhando com atenção para a obra dessa, vê-se que a obra não só interessou-se pelos judeus, que fez um livro passado em Israel, que é A Relíquia. O raposão vai a Israel e visita e depois em sonha com a morte de Cristo, e por outro lado é uma experiência que ele teve pessoalmente, porque foi com um grande amigo seu, que era irmão daquela mulher com quem ele mais tarde iria casar, o Essa de Queiroz, escreveu um livro chamado Relíquia, que é um livro importante. Por outro lado, no final da sua vida, vivendo em França como cônsul, ficou muito impressionado porque deu-se o caso de Dreyfus, um oficial alemão do Estado-Maior, o único oficial um oficial francês do Estado-Maior, o único oficial judeu francês do Estado-Maior, foi acusado de ter vendido segredos à Alemanha, o que era uma falsidade, era totalmente falso, e toda a gente sabia que ele tinha sido condenado com provas falsas. Houve uma polémica em França que acabou na absolvição, e o Essa Queiroz, quando ele foi novamente julgado, depois de estar bastante tempo na Ilha do Diabo, foi mandado de voltar para a França, foi julgado em Rennes, fora de Paris, e voltado a ser condenado. Esta nova condenação deixou Essa Queiroz furioso, dizendo que a França nunca foi uma amiga dos oprimidos, nem uma amiga da liberdade, e deixou textos que são importantíssimos, porque mostra que certos países democráticos não são tão democráticos, nem têm um sentido de justiça tão grande como a gente os imagina. O livro do Hitler, pois, é um exemplo de um livro que é geralmente visto como um programa político, mas se virmos com atenção, e foi o meu esforço, é fundamentalmente um livro em que ele diz: vamos exterminar os judeus. É preciso exterminar, é um bacilo, é preciso acabar com esse bacilo, e ou nós ou eles. Há 2 raças que dizem que são eleitas, mas a nós é que somos, nós os nazis, e portanto temos que exterminar a outra raça que diz que é eleita, porque não pode haver 2 raças eleitas. É portanto um exemplo de um livro muito desagradável. Creio que estes 3 estudos levam o livro a ter um título um pouco bizarro, que é Judeus e Nazis. Bom, os nazis vivem do ódio ao judeu, e por outro lado há um judeu que é do século XVII, que não tem a ver diretamente com os nazis, mas há um escritor português do século XIX que tem um tema, Dreyfus, que é já um tema do antissemitismo, que depois vai ser levado ao expoente e ao delírio e ao morticínio pelo Sr. Adolf Hitler. O encontro de História e Cultura Judaica já atrai muitos visitantes de vários pontos do país e até da vizinha Espanha, contando com a biblioteca sempre cheia. Soy un aficionado al judaísmo. Desde que terminé de trabajar me jubilé. Fui a la universidad a estudiar judaísmo, hebreo, literatura, historia, todo lo relacionado con el judaísmo de la península ibérica y de fuera. Y estaba de vacaciones haciendo el recorrido desde Bragança hacia el sur por toda la red de juderías, bueno, no sé cómo decís vosotros, la red de juderías de Portugal y además los pueblos de frontera entre España y Portugal. Y he llegado a las 2:30 a la oficina de turismo de Torre Moncorvo y me han dicho, pues hoy hay el encuentro.
Y entonces, evidentemente, he dicho, pues nos quedamos al encuentro. Me parece muy interesante. Lamentablemente, yo no puedo seguir a algunos de los conferenciantes a la totalidad, me puedo enterar del 60% del discurso, pero me parece que los temas son muy interesantes y que solamente lamento no tener más información previa por mi parte para poder aprovechar al máximo lo que ellos están cortando. Y tengo que decir que me sorprende mucho que una ciudad pequeña como la vuestra sea capaz de organizar este tipo de encuentros todos los años, con lo cual felicidades a la Cámara o a quien sea la organización, porque me parece realmente muy interessante. O município de Torre de Moncorvo tem feito uma grande aposta no turismo judaico, promovendo este património, quer através da renovação da Rua Nova, quer com a recuperação da antiga sinagoga.